Você sabia que existem 9 tipos de personalidades que influenciam profundamente a forma como a gente pensa, sente e se relaciona? Hoje, no Além do Minuto do Conhecimento, vamos falar sobre uma ferramenta transformadora, o Eneagrama. Ele nos ajuda a entender padrões inconscientes que repetimos tanto na vida pessoal quanto no trabalho. E para trazer mais clareza sobre esse tema, eu convidei o especialista Ricardo Castelo Branco, que preparou respostas especiais para a gente, sobre como o Eneagrama pode ser aplicado no dia a dia. Ricardo, para quem nunca teve contato com o Eneagrama, o que exatamente ele é? Como funciona essa estrutura dos 9 tipos e de onde vem esse conhecimento? Parabéns, Andréa, pelo programa Além do Minuto do Conhecimento. Sobre o Eneagrama, trata-se de um mapa de autoconhecimento e transformação humana. É uma ferramenta milenar de autoconhecimento, não se sabe ao certo a origem, e que na atualidade é mais utilizada falando sobre as 9 diferentes percepções da realidade, ou 9 padrões de comportamento, 9 personalidades. O diferencial dessa ferramenta é que ele apresenta emoções que sustentam o nosso jeito de ser. Isso, na prática, significa reconhecer qual que é o meu jeitão de ser e o que eu estou fazendo com isso, e compreender mais as pessoas que estão ao meu redor para que a gente possa ter uma relação mais saudável. Ele é um mapa que traz clareza para a gente do porquê o que é tão óbvio para mim, às vezes não é para o outro. E principalmente, como que a gente faz para neutralizar o nosso vício emocional se eu reconheço que eu sou muito agressivo, ou muito permissivo, ou muito instável emocionalmente, por exemplo. O que a gente faz para evitar situações de estresse, em que acontece o sequestro emocional, em que a gente fica escravo das emoções? Quais as virtudes que a gente pode desenvolver para influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor? Em resumo, é um mapa que nos permite melhor lidar com o nosso próprio jeito de ser e com o jeito de ser das pessoas do nosso convívio. Os 9 perfis são o perfeccionista, o prestativo, o comunicador, o individualista, o observador, o questionador, o inovador, o confrontador e o preservacionista. Só que muito além de compreender essas diferentes características desses diferentes perfis, vale a gente entender que o que sustenta isso são emoções. Então não basta apenas compreender essas diferentes características, mas sim compreender a emoção que sustenta isso. É aquilo que nos traz clareza e lucidez. Ah, agora eu entendo porque que o fulano percebe tantos riscos antes dos outros. Ah, agora eu entendo porque que o Beltrano tem tanta necessidade de ser visto, de ser notado. De tal forma que a gente possa respeitar as diferenças e ter melhores resultados nas relações. Na prática, quais são os benefícios que o Eneagrama traz? Como ele pode ajudar alguém nas relações pessoais, nos desafios profissionais e até na vida afetiva? É importante ter em mente que grande parte do nosso sucesso na vida se dá em saber fazer uma melhor gestão das emoções e lidar melhor com as pessoas. Nesse sentido, o Eneagrama traz inúmeros benefícios, porque grande parte das nossas decisões são sustentadas pelas emoções. Então isso significa compreender, por exemplo, como é que cada pessoa lida com o dinheiro, como é que cada pessoa cuida da sua saúde, como é que cada pessoa cuida das suas relações pessoais, como que cada um cuida da sua carreira, olhando para a perspectiva do comportamento humano. Há pessoas que ganham pouco, guardam um pouco e têm uma saúde financeira equilibrada. Há pessoas que ganham muito, gastam muito mais e estão sempre no rolo. Isso tem muito a ver com a maneira como a gente lida com as emoções. Não dá para ser impulsivo, por exemplo, para quem vai investir dinheiro. Isso vale para todas as dimensões da vida. Então, tem pessoas que cuidam melhor do seu corpo ou não, ou estão negligenciando isso. Tem líderes, por exemplo, que lidam bem com os diferentes perfis da sua equipe. O que ele fala para um que é motivador, para o outro desanima, ou pode ser até assustador. Grande parte dos problemas de comunicação
tem também ligação com as emoções, porque as pessoas percebem o que a gente diz de acordo com a sua própria visão de mundo. Dimensão espiritual, de que forma que você está olhando para isso, está mais conectado com o seu propósito, está mais conectado em fazer coisas que realmente fazem sentido para a sua vida. Ou seja, na prática, não dá para separar vida profissional da vida pessoal. É a vida profissional na vida pessoal. E a boa gestão das emoções fará toda a diferença nas mais diversas áreas. Eu conheço vendedores que passaram a ter melhores resultados quando passaram a entender que as negociações se dão numa dimensão humana e não é só uma questão técnica, por exemplo. E quem se interessou, como pode começar a aplicar esse conhecimento? Existe uma forma prática de identificar o tipo e usar o Eneagrama como uma ferramenta de autodesenvolvimento? O mais importante de qualquer conhecimento, de fato, é colocar em prática. Não basta apenas ficar na teoria. No que diz respeito ao Eneagrama, isso não é diferente. Muita gente quer fazer um teste rápido, quer entender rapidamente quais são essas diferentes características desses 9 perfis para identificar o seu número, saber o seu tipo no Eneagrama. Mas isso, de fato, não é o mais relevante. O mais relevante é a gente ter uma intenção de respeitar as diferenças e usar o nosso próprio estilo para contribuir positivamente nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Além da compreensão racional e analítica, você precisa participar de grupos, ou seja, colocar na agenda a questão do comportamento humano. Qual livro você vai ler, qual processo terapêutico você vai participar, qual curso você vai participar, qual grupo de pessoas, qual mentoria você vai fazer. A gente pode se desenvolver sozinho ou se apoiando em ferramentas. O Eneagrama é uma ferramenta consagrada de autoconhecimento, com reconhecimento internacional. Então vale se aprofundar um pouco mais no tema. Para isso, quando você participa de grupos, você vai ampliar sua percepção do que eu chamo de frequência emocional. Cada diferente perfil tem uma diferença de frequência emocional. E a gente primeiro percebe essa frequência emocional e depois ouve o que as pessoas têm a nos dizer. Então, na prática, você vai fazer um ajuste fino na sua percepção para poder melhor lidar com isso no seu dia a dia. Então, a gente vê pessoas que têm um determinado comportamento que são interessantes, você fala, poxa, que bacana, eu também posso agir assim. Ou você vê uma determinada atitude que, puxa, que desagradável que é esse jeito. E aí você está atento, você está desperto para perceber como não fazer. Uma vez eu li um livro do Dr. Joshua Stone, que ele nos dizia para nós mantermos uma alegre vigilância. Não precisa ser um fardo, não precisa ser um problema, mas se perceber emocionalmente. Por que eu estou tão ansioso hoje? Por que tal situação ou tal relação me deixa tão irritado? Por que eu estou aceitando tantas coisas sem dizer realmente o que eu quero, o que eu gosto? Porque para mim pode ser tão difícil dizer não quando alguém me pede alguma coisa, mesmo que esse não me prejudique. Na prática, significa aumentar a nossa consciência emocional e aí sim ter resultados efetivos com relação a isso. Usar o próprio jeito de ser a favor e não ficar imitando comportamentos que não condizem com a nossa realidade. Para fechar, para concluir, a intenção que você coloca em ser uma pessoa melhor vai ser percebida pelas pessoas do seu convívio. E isso fará toda a diferença. Ricardo, muito obrigada por compartilhar com a gente esse conteúdo tão transformador. Se você que está nos assistindo se identificou com esse tema, aproveite para explorar mais sobre o Eneagrama. Entender o seu tipo e os padrões que você repete pode ser o primeiro passo para melhorar os seus relacionamentos, desenvolver sua carreira e principalmente se reconectar com a sua essência. Na descrição desse vídeo você encontra mais informações, inclusive os contatos e os cursos do Ricardo Castelo Branco, para quem quiser se aprofundar nesse caminho de autoconhecimento. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está em busca de evolução. Esse foi mais um episódio do Além do Minuto do Conhecimento, porque saber faz toda a diferença e aqui você aprende com estilo.